Graça e paz, igreja, para mim é sempre um privilégio estar aqui. Nós já estamos há 2 anos fora daqui, mas deixamos amigos, irmãos nessa igreja. E chegamos terça-feira e cá estamos. O Miguel não está aqui, ele foi lá no parque tentar rever os amiguinhos. E me espanta, né, que o tempo passa e as crianças, que eram crianças quando eu estava aqui, agora são professores. O Mateus saiu junto para ajudar a mãe. Deus seja louvado por isso. Sem mais, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 67. Os irmãos sabem que eu gosto de salmo, né? Então a gente vai ler um salmo no Novo Testamento. Lucas, capítulo 1. Nós leremos do 67 ao 80. Acompanhe a palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Deus gracioso, tua palavra foi lida, Senhor. Nesse momento, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, que eu seja instrumento nas tuas mãos, que eu suma e somente tu apareça, Senhor. Tenha misericórdia também dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam compreender a tua palavra e aplicá-la ao coração, Senhor. Te somos gratos por essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Feliz Natal! Que vocês todos tenham paz, alegria, amor e esperança. Esse é um resumo de quase todas as mensagens que eu recebi no celular, WhatsApp, em qualquer lugar. As pessoas hoje em dia chegam assim e desejam um Feliz Natal para as pessoas e falam de paz, falam de alegria, de união, esperança. Mas em que sentido eles falam sobre isso? O Natal tem diversos sentidos para diversas pessoas. Pessoas que amam o Natal. Eu sempre gostei muito do Natal. E há pessoas que nem ligam para o Natal. Há aqueles que, mesmo sendo cristãos, eles não comemoram o Natal porque dizem que o Natal é uma festa pagã, instituída por o imperador Constantino, lá no IV século, e por isso não comemoram o Natal. Que o Natal não ocorreu nessa data, e provavelmente não ocorreu essa data, de 25 de dezembro, hoje. Na Bíblia não tem como nós sabermos que foi 25 de dezembro. Muito provavelmente deve ter sido lá por meados de abril, por causa dos relatos que a gente vê nos evangelhos. Mas isso não impede que a gente comemore o Natal. Há diversas pessoas que comemoram o Natal de diversas formas.
as formas mais variadas. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ficava ansioso pelo Natal. Basicamente por duas coisas. A primeira delas, presente. Eu ia ganhar um presente. E tinha que ser brinquedo. Se fosse roupa, meu filho agora estava chateado porque no aniversário ele ganhou roupa. Mas roupa não é presente. É, filho, roupa é presente, sim. Então, eu ficava ansioso que chegasse. E muitos anos eu morava, ora no Rio, ora em Brasília. E quando nós morávamos em Brasília, nós íamos para o Rio para encontrar com nossa família, para que unidos nós comemorássemos o Natal. E lá eu ganharia presente. Outra coisa era comida. Eu era gordinho, então eu gostava de comer. E adorava comida. A comida do Natal, principalmente. Como ontem nós tivemos uma ceia lá na casa do meu cunhado, eu acho que acredito que muitos de vocês também. E era especial, porque tinha comida especial. Tinha pernil, peru, comia, mas não fazia tanto. Bacalhau, nem pensar. Mas eu simplesmente adoro bolinho de bacalhau. Mas o bacalhoada, não. E os doces? Rabanada, tinha sorvete, bolo, os mais variados tipos de comida. E ainda tinha mais. No dia 25, tinha a sobra do dia anterior, que a gente comia de novo. E aquilo me deixava muito feliz, na expectativa de ter o ano novo daqui a alguns dias, e tudo ia acontecer de novo. Mas nós nos sentimos em união com a família, e para mim era uma festa como outra qualquer. Um Cântico Antigo diz que eu conheço o sentido do Natal. Muitas pessoas pensam que o sentido do Natal é simplesmente esse. Diversas firmas ou diversas empresas, os funcionários saem para comemorar as festas de final do ano e falam de união, de paz, de alegria, de esperança. Mas será qual o verdadeiro sentido do Natal? Ou melhor, qual a verdadeira esperança que nós temos no Natal? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, baseado no texto no que nós acabamos de ler. Qual é a verdadeira esperança e o sentido do Natal? E nós vamos ver isso nesse cântico, que é um cântico de Zacarias. Qual é a história aqui que está acontecendo? Zacarias era um sacerdote. E ele foi lá no turno dele, no Santo dos Santos, foi fazer o serviço dele, o culto dele. Como sacerdote, ele tinha que fazer todos suas obrigações. Numa data determinada, caía na escala e ele ia lá. Diferente do pastor de hoje, que tem que estar aqui todo dia. Salvo um dia que vem um seminarista no lugar dele. E aí, ele foi lá. Enquanto ele estava lá, ele recebeu a visita de um anjo, o anjo Gabriel. E esse anjo falou assim para ele: olha, você vai ser pai. Você vai ser pai de uma criança que será muito importante, porque ela abrirá os caminhos daquele que salvará toda a nação. Mas a reação de Zacarias foi: não acredito. Como que sou eu, velho, minha esposa velha, nós teremos filhos? Isso te lembra alguma coisa? A mesma resposta de Abraão. E eles não acreditou. E o anjo falou: porque você não acreditou, você vai ficar mudo. E assim foi. Ele saiu daquele lugar e as pessoas viam que ele estava mudo. E ele falou assim: aconteceu alguma coisa lá dentro. E ocorreu que Isabel, a esposa de Zacarias, engravidou. Ela era prima de Maria, mãe de Jesus. Quando as duas se encontram, o bebê que está no ventre de Isabel se remexe, sentindo a presença do Salvador. Esse capítulo 1 mais o capítulo 2, ele aparece 3 cânticos. O primeiro cântico é da própria Maria, o Magnificat, em que ela é grata a Deus, porque Deus a engrandeceu
neste momento. Mas ela falou, porque o poderoso faz coisas ao santo nome. E a sua misericórdia, versículo 50, vai de geração em geração sobre os que o temem. O anjo já tinha avisado que ela seria a mãe, que seria o Salvador. E João Batista nasce. João, o batizador, nasce. Depois de 9 meses e Zacarias mudo, sem falar. E aí, como de praxe, com 8 dias que a criança nascera, foi levado para ser circuncidado. Conforme a aliança feita com Abraão, dizia que no 8º dia tinha que ser circuncidado, todo o homem. É a mesma coisa que a gente faz no batismo de hoje. A gente traz as nossas crianças para que elas sejam apresentadas à comunidade. E aí ele foi batizado. E nesse momento eu tinha que dizer qual era o nome dele. E aí Isabel falaram assim, não, bota o nome de Zacarias. Isabel, não. O nome dele é João. Porque o anjo já tinha dito que o nome dele ia ser João. E aí deu um problema danado. O povo, não vai botar o nome de João, vai botar o nome de João. Não vou botar o nome, não vai botar, vou botar Zacarias. Você não tem nenhum João na sua família. E João era um nome comum. E ela coloca o nome de João. Porque perguntam a Zacarias, Zacarias tenta falar com gestos, e ele escreve, João será o seu nome. E assim que ele escreveu isso, ele começou a falar, como está aí no versículo 64. Imediatamente a boca lhes abriu, e desimpedida a língua, falava louvando ao Senhor. E o resultado desse louvor é o texto que nós acabamos de ler. E aí ele começa falando, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, e ele aponta para trás. Mas profecia não é para frente, a gente vai predizer as coisas que vai acontecer? Não. Profecia é aquele que fala o que Deus manda. E ele começou a falar. E sabe o que ele falou? Um louvor. Ele começa, bendito seja o Senhor. O primeiro cântico que nós cantamos no prelúdio aqui foi o quê? Aleluia. Que quer dizer, louvado seja o Senhor. É isso que ele está falando, louvado seja o Senhor. Mas não foi porque o filho dele nasceu. Não foi porque João havia nascido mesmo ele sendo velho. É porque Deus provera aquele que redimiria o seu povo. Ele fala assim, ó, bendito o Senhor, Deus de Israel, e ele usa Senhor aqui, que é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para Yahvé. No grego ele fala Kyrios, mas é o mesmo sentido de Yahvé. E aí ele fala, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É como se ele tivesse chegado até o povo com a intenção de fazer alguma coisa, com ação. E suscitou plena e poderosa salvação. No momento em que seu filho nascera, no momento em que ele estava feliz porque o filho nasceu, em vez de ele glorificar a Deus porque o seu filho nasceu, ele glorificou a Deus porque o seu filho seria instrumento de Deus na salvação do seu povo. E esse é a base do sentido do Natal. Eu ouvi uma mensagem do Sproul, e ele falava o seguinte, o verdadeiro significado daquela criança não é o nascimento que aconteceu no dia 25, como nós comemoramos, mas outro dia qualquer, mas sim que Deus se humilhou e se encarnou por nós. Esse é o motivo principal de Cristo ter encarnado, para salvar aqueles os quais ele escolheu. E esse sentido tem perdido completamente o seu valor. Eu ia falar que o sentido está perdido o seu sentido, mas é isso que está acontecendo. Muitas pessoas comemoram o Natal para dizer que é paz, é presente, como um outro cântico que a gente cantou, o que a irmã falou, sobre Papai Noel, sobre presente, sobre comida.
esquecem que o verdadeiro sentido do Natal é a salvação suscitada pelo Senhor. Se não fosse o seu nascimento, ele não teria vivido e morrido naquela cruz pelos seus e pelos meus pecados. É esse Deus que fazia lá atrás, que continua fazendo até hoje. Mas por que ele continua fazendo e por que ele fez isso aqui com o seu povo? E aí ele continua falando, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Nós, como presbiterianos, nós somos aliancistas. Nós cremos na aliança de Deus com o homem, com o seu povo. E desde o início, Deus coloca essa aliança provendo aquele que salvaria o seu povo. Já lá em Gênesis, com Adão, depois que eles pecaram, ele falou que levantaria o quê? O descendente que pisaria na cabeça da serpente. É o proto-evangelho. É Deus falando assim, olha, vocês não me obedeceram. Vocês podiam fazer qualquer coisa aqui, comer de todas as frutas, mas vocês me desobedeceram. Que Deus havia feito um pacto de obras com Adão. Quando ele fala assim, olha, vocês podem comer todas as coisas, podem fazer todas as coisas, vocês vão trabalhar aqui, vão usufruir de tudo. Só não comam da árvore. E o homem, na sua arrogância, comeu da árvore. E o pecado entrou no mundo. Todos nós somos pecadores. Nós aqui mais cedo na liturgia tivemos um momento em que nós confessamos os nossos pecados. Porque mesmo sendo salvos, lavados pelo sangue de Jesus, ainda continuamos pecando todos os dias. Mas haverá um momento em que nós não pecaremos mais. Quando estivermos na glória com Cristo, cantando louvores a Ele todos os dias. É essa aliança que dá continuidade. É através dessa renovação da aliança em que Ele salvou Noé e a sua família. E botou aquele arco-íris que é tão deturpado hoje para firmar aquela aliança. Mais para frente, ele chama um homem, Abraão, sai da tua casa que eu te farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações. Vocês estão percebendo que toda a aliança de Deus com o seu povo, todo o relacionamento de Deus com o seu povo, é sempre Deus agindo em prol do seu povo. O mesmo Abraão, quando Deus fala assim, ó, de ti farei uma grande nação, ele fala assim, mas eu sou velho. Acredita, tenha fé. E ele teve fé. Mas aí depois quiseram dar um jeitinho, né? Não, então pega aqui minha serva. A gente às vezes quer dar um jeitinho nos planos de Deus. E ele vem com a salvação no momento certo. É essa aliança que nos sustenta todos os nossos dias. Porque Ele é o fiador da aliança. Ele próprio, nós não podemos cumprir essa aliança. Mas Deus vem em favor de nós, de forma que nós possamos cumprir. Mais para frente, Ele tira o seu povo do Egito, conforme Ele falou, olha, para Abraão, você vai ter um povo, eles vão ficar escravizados 400 anos. E depois Ele novamente faz outra aliança com o seu povo, que agora é um povo grande. Olha, está aqui a minha lei. Se obedecer a minha lei, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E o que o povo fez? Desobedeceu a lei. Aliás, Moisés estava lá em cima ainda, Deus escrevendo a lei, e o povo já estava pecando. Porque nós somos assim. A base da nossa salvação não é nossa, é misericórdia e graça de Deus. E você sabe o que é misericórdia e graça? É o amor de Deus, a bondade de Deus aplicada ao homem. Quando a gente fala de misericórdia ou graça, nós estamos falando acerca do amor de Deus. Então, o verdadeiro sentido do Natal é o quê? A nossa salvação por causa do quê? Do amor de Deus. Então, é esse o verdadeiro amor que a gente tem que desejar no Natal todos os dias. E em seguida,
o resultado dessa salvação é que esse juramento que ele fez a Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, agora já não mais escravos, não mais sendo oprimidos, eles adorassem a Deus. Eles louvassem a Deus. Na verdade, a palavra aqui é mais para cultuassem a Deus. Quando o povo foi liberto do Egito, Moisés falava para Faraó: deixa meu povo ir para que me adore no deserto. Quando o povo saiu da Babilônia depois de 70 anos de cativeiro, a primeira coisa que eles tinham que fazer, não fizeram, foi o quê? Reconstruir a adoração, porque enquanto eles estavam lá na Babilônia, eles não poderiam adorar. E eles se preocuparam em fazer suas casas, em vez de construir o templo. Às vezes as nossas preocupações ou as nossas aquilo que nós temos de primário na nossa vida, a gente coloca em todos os lugares. Quando a gente fala de amor, de paz, de esperança, a gente fala de amor para mim, de paz para mim, de esperança para mim. Para essa vida agora, para este momento agora. O sentido do Natal é muito mais do que isso. A salvação em Cristo nos dará paz. A salvação em Cristo nos dará esperança. A salvação em Cristo é por causa do amor. Mas não é o amor que nós sentimos, é o amor de Deus que excede todo o conhecimento. É de pensar como nós nos relacionamos nesse Natal. Como muitas vezes nós somos fúteis em relação ao Natal. Paramos para pensar acerca do que a vida acontece, do que a vida nos deu durante o ano, mas esquecemos de agradecer a Deus e louvá-lo por causa do mais precioso que Ele pôde nos dar. O seu próprio Filho, que se tornou homem e que morreu pelos nossos pecados. Sem isso, nós continuaríamos nas trevas, mortos. Mas Ele nos deu vida com sua morte. Depois, Zacarias passa agora a falar com o filho dele. Ele começa a louvar a Deus pelo que Deus fez ao povo. E agora ele começa a falar para o filho. Mas agora ele vai falar coisa boa do filho? Mais ou menos. Vamos ver o que ele fala. Versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhes o caminho. Isso já havia sido predito em diversos lugares. Malaquias 3 está dizendo que ele seria aquele que abriria o caminho. Isaías também tem dizendo, ele abriria o caminho do Senhor, chamando o povo ao arrependimento. Em diversas passagens dos evangelhos, perguntam, lá em João, pergunta, você é Elias? Você é o profeta? Ele, não, eu sou o menor. João foi o último profeta. Aquele que abriu o caminho para o grande e verdadeiro profeta. Aquele menino que tinha acabado de nascer ali. E aí, que nasceria depois de 3 meses. E aí, que preparando-lhes o caminho, 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. A tarefa de João era abrir o caminho para mostrar ao povo que a salvação estava indo. O povo estava esperando o Messias, o povo estava esperando o Salvador. Mas era um Messias diferente do que eles queriam, diferente de Jesus. Eles estavam esperando um Messias guerreiro, o povo estava sob o jugo de Roma, e esperavam aquele rei que libertaria. O rei prometido lá na aliança com Davi, que reinaria eternamente. Mas reinaria como governo, como mão forte. Ele governa com mão forte. Ele cuida da nossa vida, porque Ele ainda continua sendo o Senhor. Política, Deus está no controle de tudo.
Cristo reina sobre as nações, não importa qual a situação esteja. Então, o papel de João era para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Não era paz para ele, era o quê? Salvação pela redenção, pela sua libertação. Esse era o papel de João. Hoje, nós temos também que executar essa tarefa de anunciar que o mundo jaz no maligno e que nós nascemos pecadores e que somente Cristo, que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou, é aquele que pode dar-nos verdadeira salvação. A verdadeira salvação é o sentido do Natal. A salvação por causa do amor que nos traz libertação para vivermos uma vida como Ele quer. Isso tudo não é, nós não merecemos nada. É simplesmente pela graça de Deus. E o termo que Lucas usa aqui, ele fala a entranhável misericórdia de Deus. Entranhável quer dizer as entranhas, que para a gente pode falar coração, mas aquilo no mais profundo ser de Deus. Quando João fala que Deus é amor, é no sentido, eu lembro dessa aula na escola dominical com jovens aqui, quando a gente estava trabalhando com jovens na escola dominical, a gente falava da bondade de Deus, e a perfeição é que Deus é, e todo o amor decorre dele. Então a bondade que a gente pede nesse mundo é a bondade da qual Deus é o provedor. Ele é a essência, Ele é a perfeição. E foi por causa dessa bondade, misericórdia e graça que nós fomos salvos. E muitas vezes nós esquecemos disso. Você já agradeceu a Deus pela sua salvação? Você já agradeceu a Deus pela sua eleição? Porque para você ser salvo, você tem que ser eleito. Você já agradeceu pelo ar que respira? Um fato engraçado, depois eu fiquei refletindo, a gente estou morando em Natal, e eu estava acostumado a fazer o caminho que eu faço para deixar o Miguel na escola. Eu quero o caminho que eu fazia para ir para a faculdade. E é uma via costeira, é beirando o mar. E o mar de lá é verde, né? Às vezes tem umas nuances de verde, quase nunca azul, quase sempre verde. E Natal é mais alta do que a praia. E a gente estava saindo, eu e a Ana, e aí quando a gente dá de frente para o mar, ela fala assim: eu não me canso de dar glórias a Deus por causa desse mar. Eu falei, sim, é? Ela falou assim, é. Você não? Não. Aí depois aquilo ficou na minha cabeça. Por que não? Olha só aquilo que está, a glória daquilo que Deus fez. Reflexo da sua bondade para conosco. Aqui em São Paulo tem outras visões, outras coisas, mas o simples fato de nós estarmos vivos e podermos estar aqui, louvando, engrandecendo o seu nome, é motivo de sermos gratos todos os dias. E o sentido aqui é esse, não é só no culto que nós devemos adorar a Deus, é todos os dias. Agora nós não precisamos mais do templo. Nós temos que vir à igreja, tá? Mas nós não precisamos ir lá em Jerusalém adorar ao Senhor. Porque agora nós somos adoradores que adoram em espírito e em verdade. O sentido do Natal, ele chama a gente a adorar ao Senhor. O verdadeiro espírito do Natal nos faz adorar ao Senhor. Nós não temos para onde ir, nós temos que louvá-lo todos os dias por causa da nossa salvação. Quantas vezes você já louvou a Deus por causa da sua salvação? E não estou falando de boca não, tá?
assim, louvado seja o Senhor porque eu fui salvo. É porque realmente Ele te salvou. Aquele mundo, daquele lamaçal em que você vivia. Mas eu não vivia não, eu levava uma vida certinha. Mas Ele te tirou do lamaçal do mesmo jeito. Porque o seu destino seria o quê? A morte. A morte eterna. Então o nascimento de Jesus indica que é Deus agindo em nosso favor por causa do seu amor e misericórdia. E por fim ele termina, para alumiar os que jazem nas trevas. É o que ele fez por nós. Ele que é a luz do mundo, não fala que ele fala, não é isso que ele fala em João? Eu sou a luz do mundo, que era para ele alumiar. O texto que nós lemos de Isaías, lá no versículo 2, diz isso. É aquele que trouxe luz para os seus povos. O versículo mais conhecido da Bíblia fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E qual que é a palavra de Deus? O Verbo que se encarnou, que viveu, que morreu por nós. E essa iluminação, que nós tenhamos um Natal iluminado com a nossa árvore cheia de luz, isso não importa. Importa é a luz que emana de Cristo, iluminando a nossa vida, o nosso caminho. E aí ele conduz-nos aonde? Pelo caminho de paz. Esse é o sentido do Natal. A gente pode desejar paz, amor, esperança, união, tudo isso. Mas somente porque Cristo nasceu e morreu. Ele é a verdadeira paz, Ele é a verdadeira união, Ele é o verdadeiro amor. Se não fosse o amor dele, ele nem teria nascido. Nós estaríamos aqui simplesmente por estar. Ou então esperando o presente e o resto da ceia de ontem. Mas nós não devemos fazer ceia, desejar o Feliz Natal para todo mundo. Não, nós devemos fazer mais ainda agora. Agora é que nós temos que comemorar o Natal mesmo. Não importa se ele não nasceu no dia 25, se ele nasceu em outra data. Mas nós temos que lembrar a obra dele, primeiro nascendo e depois na cruz e ressuscitando. Vocês imaginem o Deus Todo-Poderoso se tornando homem, como eu, como você, passando fome, passando calor. Eu estou lá no Nordeste, aí vim para cá, lá estava gostoso, 28 graus, tal, a temperatura média, 28, 30, 31, mas o vento muito, então é tranquilo. Aí eu chego aqui, está 15, e nós não trouxemos roupa de frio, né? Pô, São Paulo está quente, nós não vamos levar roupa. E aí a gente meio que está sofrendo com frio, se bem que aqui está calor. Mas assim, imagina se tornar homem naquele calor do deserto que é Israel. Passar fome, labutar, trabalhar. Ele sendo Deus, por puro amor, para trazer paz. Agora, a paz que ele trouxe é a paz nossa com Deus. Nós não estamos, quando estamos em pecado, nós estamos em litígio com Deus. E Cristo faz, através da sua justificação, que nós tenhamos paz com o Pai. Quando Adão pecou, nós ficamos mortos, por quê? Porque ficamos longe de Deus. Agora, através de Cristo Jesus, nós temos paz com Ele e podemos desfrutar da sua comunhão. O que aconteceu? Aquilo que havia sido predito aconteceu. O versículo 80 diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu no deserto até quando? O dia que havia de se manifestar-se a Israel. Lembra do começo do ministério de Jesus? Quando João batizou, que até então era João só.
Depois ele passa a ser João, aquele que batiza. Ele falou assim, eu não sou digno de fazer isso. Não, tem que ser feito. E ele anunciava, e ele se despiu de toda a arrogância de tudo que acontecesse. Uma certa vez vieram falar com ele, ele está fazendo desse jeito. Não, é importante que ele cresça e eu diminua. Eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia exatamente qual era o sentido do Natal. Daquele Natal que aconteceu lá atrás. Porque diante de si estava Cristo, Messias, aquele que traria a salvação. Zacarias louvou ao Senhor, mas em momento nenhum ele glorificou a si ou ao seu filho. Ele glorificou a Deus pela sua obra, por ter enviado aquela criança. E é isso que é o verdadeiro espírito do Natal. É que Cristo, aquele que nasceu e aquele que morreu, é o que nos dá paz com Deus. É aquele que nos dá união com Ele próprio e com Deus. É aquele que nos traz esperança para uma vida futura, sem pecado, sem sofrimento. Ele está aqui conosco hoje? Sim, está. Ele faz as coisas por nós aqui hoje? Sim, Ele faz. Mas a nossa esperança tem que estar no alto e para frente, na Nova Jerusalém. Amém? Vamos orar? Pai, te somos gratos porque nesse dia que aqui estamos, comemoramos o nascimento do teu filho, ó Pai. Deus se tornando homem, Senhor, se encarnando, passando tudo aquilo que nós passamos, Senhor, simplesmente para ser o sacrifício verdadeiro, aceitável, como a nova aliança, aquela que nós lembramos em toda a ceia que é Ele, o seu sangue, a sua carne, que é a nova aliança que o Senhor prometeu. Uma nova aliança que não tem como ser quebrada, porque foi uma aliança feita por ti, em ti mesmo. Se dependesse de nós, estaríamos perdidos, porque novamente nós não conseguiríamos fazer a nossa parte nesse trato, nessa aliança. Mas Cristo, somente Ele conseguiu cumprir todos os aspectos da lei, todos os aspectos da tua palavra, todos os aspectos da tua aliança. E por isso nos deu salvação. E por isso nós somos gratos, Senhor, porque podemos louvar não apenas no domingo ou nos cultos especiais, Senhor, mas todos os dias nossa vida tem que engrandecer, Senhor, a esse Cristo. Nós te somos gratos porque nós temos paz nele, nós temos união nele, nós temos todas as benesses, principalmente esperança nele, Pai. Esse é o verdadeiro sentido que nós encontramos, Senhor, para a nossa vida, Pai. Sem ti nós não temos sentido nenhum, só morte. Obrigado, Senhor. Obrigado por este natalício, por esse aniversário, Senhor, que nós comemoramos hoje. Obrigado principalmente pela nossa salvação, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome daquele que viveu, que nasceu, que nos trouxe a paz e a esperança. Cristo Jesus. Amém.